hoje, 17 de novembro de 2021, tivemos uma linda roda de conversas, a roda da renovação, com mestres e mestras da cultura popular. Um deleite para os nossos ouvidos, saberes e fazeres do Cariri. Tivemos falando de dois assuntos: o sagrado nas festas populares e a festa e grupos populares. Como é que essas festas se deram? Então corre lá, vai ver no nosso Instagram. E na noite de hoje nós vamos receber a reverência do grupo Reisado São Miguel, com o mestre Tarcísio, lá do bairro João Cabral, também da cidade de Juazeiro do Norte. O coração
mais malvado tinha um coração cruel, já tinha perdido a fé de prender Manel Messias pela saga da família Jesus Maria José. No ar tem um cruzeiro escrevido pela frente que admira muita gente e aquele santo Mateus. Aviso meus companheiros, pode sem medo de errar, prender Jesus foi lá, foi arrastado sofrendo quando passou, foi dizendo na cruz do Monte Sinai. Saímos nós com o divino Espírito Santo, cobrindo com bastão do coração de Jesus. Saímos nós com o divino Espírito Santo, Com bastão do coração de Jesus. Pronto, o meu nome eu me chamo Tarcísio Mendes da Silva, conhecido por Mestre Tarcísio. Eu sou mestre do Reisado São Miguel, do bairro João Cabral, de Juazeiro do Norte. A renovação, ela faz parte de uma tradição de Jesus, junto com meu padre Cício, Nossa Senhora das Dores, que são um dos padroeiros que faz acontecer essa história da renovação. E a história da renovação com o reisado é porque o reisado ele vem dos 3 reis magos juntando com o menino Jesus, que é o nascimento dele no dia 24 de dezembro. Então, junta uma coisa com a outra, então por isso que a gente faz essa participação. Quando termina a reza do coração de Jesus, o reisado entra para dar o louvor na sala do santo, e aí a gente canta as peças homenageando o coração de Jesus, Nossa Senhora das Dores, meu padrinho Cício, Frei Damião, São Jorge, São Miguel, Nossa Senhora Aparecida, Cosme e Damião, que são os santos que faz parte, São João, São Pedro e São Antônio, que são os 3 santos que faz parte da junina, que é o São João. Então, aí é onde fecha o reisado se apresentando dentro da sala do Coração de Jesus. Junto também vem a banda Cabaçal, que é uma história muito bonita, que ela faz e chega às 5 da manhã, faz seu coral lá nos pés do Coração de Jesus e sai para fora e toca o dia todo até chegar a hora da reza e chegar a hora do reisado brincar. Então aí é um pouco da história que faz parte o reisado e a banda Cabaçal na sala do Menino Jesus e o Coração de Jesus. Rapaz, eu tenho muitas histórias de inovação. Inclusivamente a inovação da casa do meu mestre, que é no dia 27 de dezembro. Todo ano, a mãe dele, que a gente chamava de Maína, que a gente tinha ela como nossa mãe, porque ela, bem dizer, criou a gente. E todo ano nós brincava a renovação na casa dele. Era uma reza que não tinha desculpa para não brincar. Essa era sagrada. E tinha mais e outra. Tinha uma na casa do mestre Calemento, que era pai do mestre Miguel, da banda Cabaçal, que é no dia 27 de outubro, que é lá no sítio Santa Rosa. Também era outra renovação que a gente também não deixava de brincar. Deixei de brincar porque faleceu ele, faleceu o filho e faleceu a esposa, mas ainda hoje o neto dele, que hoje é o mestre Domingo, ele ainda acompanha com a banda Cabaçal todo ano fazendo a memória que o pai e o avô deles tinham. Então são 2 inovações que eu tenho assim, um prazer imenso, que se eu ainda pudesse, eu ainda brincava todo ano nessas 2 casas. Não brinco porque hoje eles estão todos com Deus. Meu mestre hoje está com Deus, a esposa dele também está com Deus, a mãe está com Deus, não tem ninguém que tome de conta mais. Mas aí foi 2 inovações que a gente tinha, era tradição mesmo. E outra era na casa do meu pai, que essa eu ainda faço todo ano, que é no dia 21 de agosto.
né? Essa todo ano eu boto banda cabaçal para tocar o dia todinho. E à noite, quando termina a reza, a gente brinca o reizado até 9, 10, 11 horas da noite. Então aí são umas das inovações que eu tenho mais na minha memória, porque é umas coisas que é dentro da minha casa, bem dizer. Porque o meu mestre é, bem dizer, meu pai. O mestre Clemente era, bem dizer, meu pai de banda cabaçal. E meu pai, Miguel, que é meu pai mesmo, minha mãe Maria, que hoje ele está com Deus, mas eu e minha mãe, nós continuamos sempre fazendo a reza do santo, que foi uma reza que veio de meu bisavô, e hoje nós ainda continuamos fazendo. Não fizemos esse ano por causa da pandemia, mas o próximo ano, com fé em Deus, a gente está continuando o nosso trabalho, fazendo a nossa reza do coração de Jesus, e a banda cabaçal tocando e o reizado encerrando na nossa casa.